brasileiro, o jornalista do Vietnã. Essas são apenas algumas das maneiras como podemos identificar nosso ilustre palestrante. Nascido na cidade de Santa Rosa do Viterbo, no nordeste do estado de São Paulo, sua vocação para o jornalismo começou na adolescência, quando participou do Grêmio Estudantil e dirigiu o jornal da escola. Começou sua carreira como jornalista aos 20 anos de idade e, ao longo do tempo, foi colecionando prêmios. Recebeu 7 prêmios ESSO de jornalismo, além dos prêmios Telesp, Vladimir Herzog, José Reis de jornalismo científico, CNA de jornalismo, Lidero Badaró, personalidades da comunicação e outros. Entre os veículos do seu currículo estão a Folha de São Paulo, Quatro Rodas, Realidade, Veja e Rede Globo, onde é repórter do Globo Mural. A obstinação e o prazer pela busca da informação, somados a textos invejáveis, fazem de suas reportagens verdadeiros exemplos de jornalismo. Vamos receber, com muito carinho, o jornalista tão esperado da noite. Estou emocionado com essa recepção. Estava preparado para dizer o seguinte, que eu acho que o jornalismo é uma pasta sanfonada com vários compartimentos, dezenas de compartimentos. Um desses compartimentos é o compartimento da reportagem, e é o único do qual eu tenho coragem de falar perante uma assembleia de estudantes exigentes e professores interessados e competentes. Eu vou falar então de reportagem e trouxe uma cola. Parece que é do Rubem Braga, essa é a primeira afirmação que eu vou fazer. Para fazer uma reportagem, uma boa reportagem, começa com maiúscula e termina com ponto final. É assim que faz uma reportagem, segundo o Rubem Braga. O Joel Silveira, que foi um grande repórter da Segunda Guerra Mundial e que morreu no ano passado, talvez seja o único repórter cuja morte mereceu uma notícia no Jornal Nacional. Tão grande, possivelmente, ele era. Mas aí, numa entrevista do Jornal Nacional, ele disse que para fazer uma reportagem é preciso paciência, persistência e sorte. Eu pensei cá comigo, Joel, você escorregou. Com paciência, persistência e sorte, só dá para ganhar no bingo. Para fazer reportagem não dá. É preciso vocação e formação. Mas eu sei, seguramente, que o Joel deve ter explicado mais. Apenas a questão da televisão, que edita e põe só um pedaço da fala da pessoa. Então o Joel passou, como dizendo uma coisa assim que seguramente ele não diria.
essa simplicidade. Mas eu tenho uma fórmula da reportagem que eu vou escrever aqui na lousa e que depois eu explico. GR de grande reportagem é igual BC mais BF em cima de T vezes T' AM. Com essa fórmula, estudantes de jornalismo ou já formados farão uma grande reportagem e, se não fizer, pode reclamar comigo. Em algum dia do ano passado, eu completei 50 anos de reportagem e quando eu estava entrando na Rede Globo, eu fui informado de que não era para ir para a redação, mas para ir numa determinada sala onde estava havendo um seminário com jornalistas da Globo de todo o país. Daí eu cheguei naquela sala, fiquei lá no fundo, o coordenador estava falando, já era o final do seminário. Aí ele disse a certa altura: bom, o seminário está programado para terminar essa primeira parte a meio-dia, faltam 5 para meio-dia. Eu convido vocês a verem esse vídeo. Aí acionou um botão no telão, apareceu um vídeo sobre mim. Um vídeo de 3, 4 minutos sobre mim, feito pelo Tramontina. Aí o pessoal ouviu aquele negócio, aí bateu palma e tal, todo mundo me salvou. Depois foram almoçar e eu fui trabalhar. Naquela mesma semana eu fui chamado pelo diretor-geral da Globo, o senhor Otávio Floresbal, que é o grande executivo da Globo, fora da família Marinho, entendeu? O grande executivo da Globo, o grande diretor da Globo. Me convidou para no gabinete dele lá em São Paulo, me chamou para esse almoço todos os meus chefes do Rio de Janeiro, o Schroeder, a Alice Maria, o Ali Campbell, todos os grandes chefes do Rio e também de São Paulo. Foi um almoço assim, com nível de chefia superior. No próximo dia que eu cheguei em São Paulo, o corredor ferveu lá na Globo. Porque a Globo, como vocês sabem, ela é dividida por centrais. Tem central da engenharia, central de novela, central de jornalismo, central de administração, mas a mais importante para nós é a CGB, a Central Globo de Guarda, onde a gente fica sabendo quem foi convidado pela Record, quem está grávida, os caras vão assumir se não vai, isso tudo a CGB fala. E a notícia correu nos corredores pela CGB e influenciou até a agência do Bradesco, que tem uma agência lá dentro. E a Mariana, que era subgerente lá, uma crioula gorda, muito material, que gostava muito de mim, um belo dia me secou no corredor e falou: Zé Hamilton, você está doente? Eu falei: não, Mariana, estou normal, né? Sei lá. Você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Mas é que quando firma grande, quando começa a homenagear funcionário antigo, ou ele vai ser mandado embora ou está com câncer. Então você não está com câncer, filho. Então é só ser mandado embora, então não tem. Mas em função desses 50 anos de reportagem que de certa maneira repercutiu, eu fui convidado também por uma escola de jornalismo fazer uma palestra e no fim me perguntaram: Zé, o que você aprendeu nos 50 anos de reportagem? Que você possa passar para a gente, assim, possa servir para a nossa formação. Eu falei: ó, em 50 anos de reportagem eu aprendi 2 coisas. Primeiro, azeitona preta tingida. Segunda, em geral, nos banheiros, torneira quente é
da esquerda. O resto, o jornalista tem que aprender todo dia, porque com a mudança da tecnologia hoje tão rápida, é bem possível que o que você sabe hoje não sirva para amanhã. Bem, além dessa mudança tecnológica, né, que tem um ritmo assim, frenético de tecnologia, tem uma coisa também que muita coisa na vida, quase tudo na vida, é muito efêmero, é muito fugaz. É como se dizia antigamente, tirante o motorista e o cobrador, tudo o resto é passageiro. Então o colega da outro dia disse, olha, Zé Milton, a imprensa está exagerando nessa cobertura do caso Isabela. Como disse o motorista de ônibus que eu pego para casa. Falou, a que ponto chegamos? O motorista do ônibus perguntando, a que ponto chegamos? No ponto de ônibus, possivelmente. Mas um ponto importante que a vida me ensinou é não me mortificar além da medida com as ambições materiais. Eu li uma vez do Fernando Pessoa e gostei e gravei essa coisa. Olha, baste a quem basta o que lhe baste. O bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. Ter é tardar. Às vezes, ter é tardar. Mas em qualquer carreira profissional, na carreira de jornalista, a ambição é muito importante. A pessoa, é bom que saiba desde cedo, desde a escola, aonde quer chegar numa profissão que, como eu disse, é uma pasta sanfonada com muitos escaninhos. Em qual escaninho você quer se adequar nessa profissão complicada? Então é muito bom que a pessoa tenha, assim, o seu objetivo, o seu rumo, para trabalhar nessa direção e não ficar dando tiro para vários lados. Então eu penso que dá certo a pessoa que tem aquela certeza que o Manuel Bandeira disse. Ele disse o seguinte: se me perguntarem, queres ser estrela? Queres uma ilha no Pacífico? Queres um bangalô em Copacabana? Eu responderia, não quero nada disso, Petrarca. Eu só quero as 3 mulheres do sabonete Araxá. O Bandeira era pernambucano, mas ele entendia dos sabonetes de Minas. Ele entendia dos efeitos dos sabonetes de Minas. Sobre as 3 mulheres dos sabonetes, ele ainda disse mais. A mais nua é doirada borboleta. Se a segunda casasse, eu ficava danado da vida e nunca mais telefonava. Mas já que estamos falando do Bandeira, seria bom também que o jornalista que faz esse exercício de texto, que vai ser o fundamento da sua profissão, vá ele para a imprensa escrita ou para a imprensa eletrônica, o exercício do texto é fundamental. Então, seria bom que o seu texto tivesse o ritmo e a musicalidade que o Bandeira colocou quando ele falava de passado. Então ele dizia, lá a vida é de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Olha que musicalidade, que ritmo. A poesia é necessária no jornalismo, como é necessária na vida.
Sem poesia, a vida é muito ruim. Está passando de peça, tem minha corda, está quase acabando. Mas nesse tempo todo de reportagem, é claro que eu passei por vários episódios, né? Eu vou lembrar de 3 aqui para vocês. Um momento de glória, um momento de horror e espanto e um momento de dor. Um momento de glória. Imagine um momento de glória. Estava fazendo para o Globo Rural uma reportagem sobre a música caipira. E chegou a hora de entrevistar o Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, que eu só conhecia pela fama e pela grandeza da sua arte. Chegamos lá na casa do Tinoco, no lugar onde ele trabalha, tá? Cheio de prêmios na parede e tal. E como tudo na televisão é combinado, nós combinamos, olha, Tinoco, nós vamos fazer o seguinte: você fica aí junto do seu lugar, aí o seu lugar preferido, e eu vou estar do outro lado, eu vou começar a falar, a câmera então vai estar em mim, né? Mas a hora que eu estou falando, você já começa a tocar uma música, né? Dedilhando o violão na música que você vai cantar. E assim que eu terminar de falar, você começa a cantar. E canta até um certo ponto, depois para e a gente começa a entrevista. Combinado? Combinado. Então é o que a gente chama na televisão de passagem. Então, como o rapaz lá, o cinematógrafo, o cameratógrafo, se colocou, eu fiquei no meu lugar e fiz um texto assim mais ou menos, né? Talvez não haja no Brasil uma pessoa mais assim, autorizada para falar de música caipira do que o artista que foi durante 50 anos, mais de 50 anos, componente da dupla mais antes da música caipira. Nessa altura ele já começou a dedilhar a música ali. O Tinoco da dupla Tonico e Tinoco. Aí a câmera vai para o Tinoco, que já estava tocando musiquinha, aí ele começa a cantar. Deixa a cidade formosa morena. Desculpe o meu desafio. Deixa a cidade formosa morena, linda pequena, e volte ao sertão. Aí já estou pensando que ele ia cortar, não cortou. Continuou a segunda parte da estrofe, né? E ela desembocava, que eu tinha esquecido, num coro, num estribilho. Então, quando ele fez a segunda parte da estrofe, chegou no estribilho, ele dedilhou ali, fez um acorde na viola, olhou para mim e falou: agora você faz a segunda voz. Eu olhei para o câmera e falei: vai. Aí eu puxei comigo, né? E a fonte a cantar, chua, chua, todo mundo aí no chua, chua. E a fonte a cantar, chua, chua, e as águas a correr, chua, chua. Pois é, ele me pôs fazendo segunda voz. Então, gravou esse momento de glória. Nesse chua-chua, eu fazendo dupla com o Tinoco. Foram 16 segundos, mas nunca tive glória maior no jornalismo do que esses 16 segundos. Um momento de espanto e de horror. Eu estava trabalhando em Campinas, no jornal em Campinas. Morre uma moça num desastre de carro comum. Morreu uma moça, uma jovem, de 15, 16 anos, muito bonita, muito querida na escola. E o irmão da menina, na hora do velório, começou a estranhar que a menina estava com o olho muito fundo, sabe? A menina lá, né? No caixão e tal, aquele velório, pente.
E o irmão grilado, estava o olho muito fundo. Ele não resistiu, foi lá, levantou a pálpebra. E a menina estava sem olho. Olhou do outro lado, também sem olho. Quer dizer, entre o momento que ela foi acidentada e chegou no hospital, ainda com vida para ver se salva ou não salva, um esquema do hospital, um esquema criminoso do hospital, tinha arrancado os olhos dela para colocar uma outra pessoa que estava precisando desses olhos para fazer um transplante, né? Numa operação assim, mais ou menos simultânea. E aquilo foi aquele escândalo, né? Quem roubou os olhos da menina? Olha, que trama diabólica roubou os olhos da menina? E aí a pergunta mais dramática ainda: a quem que esses olhos beneficiou? Para quem que foram esses 2 olhos da menina? Então a polícia começou com a investigação, o jornal começou a tratar daquilo, e aí eu me lembro do dia da manchete assim: Santo Deus, olha a manchete do jornal do Campo, Santo Deus, foi o padre. Imagine um padre da cidade lá de Campinas, seguramente uma boa pessoa, tinha um problema de vista, ficou dependendo de 2 olhos para fazer o transplante, sei lá que tipo de tratamento. Então essa rede criminosa tirou os olhos da menina e levou para o padre. Mas então foi um momento de horror e de espanto que eu vivi na profissão. E tem um momento, então, agora, um momento de dor, também mais de esperança, de dor e de esperança. No Vietnã, após o acidente com a explosão da mina, eu fui para o hospital e fiquei alguns dias entre a vida e a morte, pensando que ia morrer. Mas depois de que não ia morrer, tal, morrer não ia sofrer muito, não ia morrer. Mas lá pelo 3º ou 4º dia, a rotina estava pavorosa no hospital. Muita dor, porque eu tinha sido ferido em vários lugares. E para não haver, assim, um recolhimento do músculo da perna, então, o que tinha restado da perna esquerda estava pendurado, assim, um cabo de aço com um peso, para a perna ficar esticada, para ela não repesar, né? Não ficar dobrada. E aquilo doía demais. E ferimentos em outros lugares. Então, a rotina era dor. Aí vinha a morfina para tirar a dor, e depois da morfina, um enjoo. Eram dias de sofrimento atroz. Não é que eu percebi, mas pelo 4º dia que eu estava em permanente ereção, olha, aquilo foi uma saia justa terrível. Porque no hospital americano, você deve ter visto em filmes, eles usam uma camisolinha muito fininha e aberta no meio, com uma cinturinha, uma fitinha na cintura, também muito frágil. E eu tentava me cobrir com aquilo e ficava incomodado com aquela coisa, principalmente quando as enfermeiras vinham mexer comigo, seja para tirar a pressão, seja para dar uma injeção para alguma coisa, eu apavorado com a possibilidade de elas tocarem naquele negócio e julgassem que fosse uma grosseria da minha parte, uma grande vulgaridade, uma coisa que eu jamais faria numa situação daquela. Eu sei que a situação é tão angustiante que eu chamei o diretor do hospital. O diretor, está acontecendo isso. Ele olhou e tal, examinou e deu uma risadinha e falou: olha, fique calmo, isso é muito comum aqui na enfermaria. Se você sair por aí, a hora que você puder sair, você vai ver outros problemas iguais. É que você perdeu uma parte do corpo de maneira traumática e
O cérebro leva para reordenar o fluxo sanguíneo para as várias partes do corpo. Então, seguramente o cérebro está bombeando para a sua perna esquerda, para esse lado aí, o mesmo sangue de quando você tinha perna, pé, canela e tudo. E, no entanto, está obstruído e o sangue acumula nessa região e promove essa coisa. Então você fique tranquilo, porque daqui a alguns dias passa. Eu falei, tá bom, doutor, então faz assim, o senhor me dá o seu cartão. Porque quem sabe daqui uns 40 anos eu chamo o senhor para cortar outra. E agora eu cheguei no último item, que é como se faz uma grande reportagem. Então eu falei que o jornalismo é uma sanfona, uma pasta sanfonada com vários caminhos, e o único esse caminho no qual eu sinto um pouco de segurança, no jornalismo, que é uma coisa complexa, é a reportagem. E não só não também a reportagem do dia a dia, é a reportagem que o Gabeira chama de longo curso, que é uma reportagem com mais profundidade, que tem mais tempo para pesquisa, que tem mais tempo para acabamento. Então, é uma reportagem que, quando na imprensa escrita, se boa, ela tem qualidade literária. Como se faz uma grande reportagem? Eu tenho uma fórmula, que é essa que está na luz, que espero que vocês vejam. A grande reportagem, então, é igual BC mais BF, quer dizer, um bom começo, mas um bom final. Porque a reportagem, se ela for, especialmente quando ela é longa, ela tem um bom começo para segurar o leitor. Porque se ela começa mal, o leitor logo desanima e não continua. E ela tem que ter também um bom final, porque a reportagem não pode ter uma morte súbita. Ela não pode desaparecer, acabar de repente. Ela tem que terminar como termina um grande filme, que você fica parado assim, puxa, devia continuar mais um pouco. Que pena que acabou. Tem que ter um grande final. E o que você põe no meio? Quer dizer, tem um bom começo, um bom final. No começo, no meio você põe T vezes telinha AM, sendo T, trabalho, telinha, talento, AM, a potência AM. Quer dizer, para você fazer uma boa reportagem, então você tem que ter um bom começo, um bom final, botar nela um trabalho que for necessário para fazê-la, com o talento que você tiver, que você puder puxar, a potência M, quer dizer, a potência necessária. Quanto de trabalho e quanto de talento? O necessário, o que for preciso. Então eu me lembro que a Rainha Elizabeth tinha, em certa época, um carro especial que não tinha obstáculo para ele. Ele era capaz de varar um lago, passava por um lodaçal, passava sobre pedras, e não subia a parede. Nada segurava aquele carro. Então perguntaram para ela, Rainha, qual é a potência desse carro? Ela falou, é a necessária. Nem mais, nem menos. É a necessária. Então, esse N da forma é que é preciso, então, botar trabalho e talento na medida necessária para aquela peça ficar completa. Bom, ainda emocionado com a recepção, eu terminei os meus itens e agradeço essa chance de ser recebido aqui em Presidente Prudente. Muito obrigado. Agora nós vamos abrir um espaço para perguntas. Meus amados jornalista e radialista, nós sabemos hoje que numa faculdade de comunicação social, se a gente pensar
Em termos financeiros, eu sempre digo às pessoas que me procuram lá na Rádio Prudente, aí no Jovem Pan, seria melhor optar pela propaganda e marketing. É lá que está o dinheiro. A gente sabe que o jornalista, principalmente no interior, ele ganha muito mal. Tanto é que nós, a grande maioria dos profissionais de Presidente Prudente, além de apresentar programas em rádio, fazer redação de jornal, fazer reportagem, também vendemos propaganda. Visitamos o cliente, redigimos o texto, às vezes gravamos e às vezes até, se necessário, vamos receber a propaganda. Na sua opinião, você que já tem uma longa trajetória, o que você diria para essa juventude que hoje está estudando, está tão otimista e acreditando tanto nessa profissão? Olha, o jornalismo é uma profissão, a profissão de jornalista é muito competitiva, e o mercado é muito ingrato, muito restrito. Imagina assim, uma pessoa que se forma em São Paulo como jornalista, ela vai ter, digamos assim, 30 empresas para trabalhar. Se ela se formar engenheiro, vai ter 30 mil. Então é um mercado restrito, difícil, concorrido. E tem duas coisas que eu acho fundamentais. Primeiro é a vocação, sabe? Se a pessoa for vocacionada, ela vai encontrar no exercício da profissão alguma satisfação além da possibilidade de ganho material. Isso aqui pode ser romântico, idealista da minha parte, até leviano dizer isso. Mas o jornalismo é uma coisa complexa. O jornalismo, no modelo que nós temos no Brasil, a imprensa livre, entre aspas, que nós temos, ela é um subproduto do capitalismo. Quer dizer, é um subproduto do capitalismo, assim como a democracia é também um subproduto do capitalismo. Fora do capitalismo não há nem democracia e nem imprensa livre. E a imprensa livre nesse sistema capitalista é uma imprensa de empresários. Então, é uma equação econômica em que o empresário é sempre o ganso, ele que sempre que leva a melhor. Mas, enfim, eu me sinto assim, incomodado em saber por que jornalista no interior tem dificuldade, tem salário baixo, tem que lutar em várias frentes. Mas eu disse assim, se a pessoa for devidamente vocacionada, se ela acha que o jornalismo é o caminho dela, ela tem que ir lutar e tentar conseguir, sei lá, um lugar ao sol, né? Eu me impressiono muito com a afirmação do médico lá de São Paulo, que vocês conhecem, o Adib Jatene, que é um homem interessante, ele diz o seguinte, olha, o ideal da pessoa é trabalhar naquilo que gosta, porque aí se realiza humanamente e profissionalmente. Mas isso às vezes é difícil, é quase impossível, porque as condições materiais, as circunstâncias não permitem que a pessoa trabalhe naquilo que gosta. Então ela tem que trabalhar em outra coisa, mas tem que aprender a gostar do que faz também, essa outra coisa, aprender a gostar, senão a vida fica um inferno. Olha, essa pergunta me deslocou de certa maneira, que eu não tenho uma resposta aberta para ela, mas o que eu pensei na hora foi isso.
É um prazer falar com o senhor novamente, que eu tive o prazer de conversar com vocês hoje à tarde no programa de rádio. Vocês estavam no aeroporto e nós falamos um pouquinho sobre a sua vida. Prazer. E, acima de tudo, eu admiro muito demais o seu trabalho, sou filho de lavrador e acompanhei muito tempo, né, o seu trabalho no Globo Rural. Estou bastante emocionado para conversar contigo dessa forma. Eu gostaria de saber, José Alberto, como é que é fazer esse trabalho de campo, né, que é um trabalho muitas vezes difícil. Você vai trabalhar numa reportagem e essa reportagem, muitas vezes, você conversa com pessoas humildes, né? Com pessoas que às vezes não têm o conhecimento que tem o jornalista. Como é que é trabalhar tudo isso? Vocês, lógico que tem a preparação de quem está na retaguarda, mas geralmente o repórter tem que colocar aquela pitada, aquele trabalho especial que você faz e que você acaba agradando todos nós que estamos assistindo nas manhãs no seu trabalho de Globo Rural. Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho, porque eu acho que foi esse trabalho que nos marcou bastante, né? Principalmente acho que essa juventude que chegou a acompanhar o seu trabalho na televisão. Por gentileza. Olha, eu acho que o que a gente sente lá no Globo Rural é que a gente não trabalha num programa agrotécnico, nem num programa de economia rural, é um programa voltado para o homem rural, para a alma do homem rural, do homem que vive no campo. Então a gente trabalha a extensão toda da alma do homem do campo. A extensão do trabalho, a extensão da técnica agrícola ou pecuária, mas também a extensão da culinária, a extensão da diversão, da dança, da cultura, da alegria, da existência, da alegria da vida, dos vários aspectos da vida. Então, como a gente está ligado nesse espectro amplo da alma do homem do campo, e a alma do homem do campo possivelmente não será menor do que a alma do homem da cidade, então a gente fica aberto, eu acho que todos lá no Globo Rural fazem isso, aberto ao fato de que você encontra no campo, às vezes, a pessoa simples, mas na simplicidade dele, ele às vezes tem uma sabedoria que a pessoa da cidade, às vezes, condicionada com livro e com internet, não tem, porque perde o sentido da natureza. Então o homem do campo ele tem assim essa sabedoria que ele colhe da natureza e que dá a ele uma grandeza que a gente às vezes consegue perceber e transmitir. Então é essa coisa que a gente tem em mente, que não é um programa assim, agrotécnico, mas sim um programa que reflete a alma do homem. Mais uma questão. Oi, Flávio da TV Facol. Primeiro é um prazer falar com o senhor, eu estou muito nervoso a princípio. Em relação ao desemprego, o senhor acredita que a internet é um caminho para resolver o problema do jornalismo atualmente? A internet agora é assunto para tudo, né? Porque é uma tecnologia nova e que está, de certa maneira, espantando alguns, admirando outros. Tem gente que baba pela internet, tem gente que acha que a internet não vai ser nada disso. O Paulo Francis, por exemplo, dizia: não tem nada na internet que eu já não sabia. Então, o que isso aumenta isso aí? Mas é uma tecnologia nova que está se implantando agora, tem um potencial imenso e é uma coisa que vai ser apurada, vai ser depurada com o tempo, né? Hoje em dia, a gente vê a fartura de blogs jornalísticos, né? Agora, a diferença entre uma informação veiculada por um grande jornal e a informação de um blog, que a informação de um grande jornal
passou por um filtro de credibilidade, um filtro de confiança e de credibilidade mesmo, de tal maneira que quando sai aquilo publicado, tem um mínimo de garantia de que aquilo é verdadeiro. Enquanto que o blog, o sujeito põe no blog o que ele quiser. Quer dizer, fica sendo um jornalismo de fofoca, um jornalismo às vezes de destruição, né? Ou de inovação de uma determinada coisa, ou de destruição, ambas sem parâmetros ainda. Então eu acho que a internet é uma tecnologia que veio para ficar. Toda tecnologia importante não volta, não tem volta. Quando veio o rádio não teve volta, veio a televisão não teve volta, a internet também, o computador não vai ter volta. Então é uma coisa que a gente vai aprender a lidar com essa nova realidade tecnológica e aprender a tirar dela o que ela tem de bom. Boa noite, André. O senhor foi correspondente de guerra, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, o que leva, eu trabalho com respeito muito, admiro até, o que leva um jornalista a optar por isso daí? Seria, no caso do senhor, né, foi uma busca por algo novo, ou querer se projetar, né, no meio, ou se foi paixão mesmo? Olha, quando morreu o Tim Maia, quando foi assassinado o jornalista da Globo, morreu o Tim Maia. Tim Lopes. Tim Maia morreu, o Tim Lopes foi assassinado. E os dois eram bons. O Tim Lopes. Quando ele foi assassinado, o Globo Repórter fez um programa sobre o que leva os jornalistas a trabalharem em situação de risco, seja no Morro do Rio de Janeiro, ou seja também em São Paulo, em certas regiões de São Paulo, ou seja na guerra. E vieram me entrevistar com essa pergunta que leva um jornalista a uma situação de risco. Eu vou responder assim, um pouco vaidade, um pouco ambição profissional, ele quer subir na carreira, um pouco espírito de aventura, um pouco de falta de juízo, e muito, mas muito mesmo, dessa sensação que o jornalista tem de que ele deve estar onde a notícia está acontecendo, seja para ser testemunha da história, seja para estar ali para denunciar o que ele vive de preconceito, de crueldade, de abuso, de vilania, de injustiça, de iniquidade. Ele sente que ele precisa estar presente para denunciar essas coisas quando ele toma conhecimento delas. Meu nome é Lincoln, né? Eu tive o prazer de falar com o senhor. Ela fez uma questão que é o seguinte, né? Como você disse que apresentou um programa cultural e fala da vida do homem do campo, e ela fez uma questão de mundo capitalista, né? Tipo, como diz o Mano Brown já, né? Viver pouco como rei ou muito como Zé, né? Então, queria saber, nesses 50 anos de profissão de jornalismo e tal, o que você te motivou a ser jornalista e o que você prefere fazer? Mostrar mais a vida do homem do campo ou os avanços ou qualquer outra que seja reportagem nesses 50 anos? Qual a sua preferência? Você fez uma pergunta muito delicada. Eu já ouvi essa pergunta assim, ó. Ô Zé Amigo, você era da linha de frente do jornalismo e agora está trabalhando num programa de envergadura? Que decadência é essa? Então eu digo assim, em primeiro lugar, a resposta anterior, que o Globo Rural não é um programa de agrotécnico, é um programa voltado para a alma do ser humano que mora no campo.
e que é tão grande a alma do ser urbano. De outro lado também, vamos pegar o Globo Rural. O que é o Globo Rural? Ele é um telejornal de uma rede aberta, de televisão aberta. E é um telejornal cuja audiência, cujo nível de audiência o coloca no nível de todos os grandes outros telejornais do Brasil, tirando os telejornais da própria TV Globo. Então, se você tirar o Jornal Nacional, o Fantástico, o Jornal da Globo, o Globo Repórter, e talvez o Jornal Hoje, a audiência do Globo Rural compara, é do mesmo nível, ou até maior do que dos outros telejornais da noite, das outras emissoras. Então, o Globo Rural, com a sua audiência, se não houvesse os outros programas da Globo, seria um dos maiores telejornais do Brasil, e não é pouco isso aí. Você disputando com a Record, com a Bandeirantes, com a Rede TV, com a Cultura, e tem um nível de audiência equivalente, ou às vezes melhor, quase sempre melhor. É uma satisfação muito grande, porque você, trabalhando no programa da manhã, você não está sob o efeito primeiro do pique da Globo, o pique da Globo, do jornalismo da Globo, do horário nobre, é um pique muito violento, é um pique muito urbanizado, muito quase que internetizado já, tudo é muito rápido, muito depressa, e você perde às vezes até a compreensão. É uma grande vantagem do jornalismo diário, esse pique da Globo. De outro lado, sendo um programa da manhã de domingo, você não tem a pressão do Ibope, porque os grandes jornais da Globo, do horário nobre, têm a pressão do Ibope, tem que dar aquele Ibope alto, senão não dá um problema. O Globo Rural, como não tem competidor naquele horário, ele trabalha tranquilamente, então é possível você dar um tratamento à reportagem, tanto na pesquisa, quanto na busca de opções de edição, quanto no acabamento, quanto no uso da música, que nenhum outro telejornal no Brasil tem. Então, de um lado, você tem um programa com um nível de audiência que o equipara aos grandes telejornais da noite, e você tem um telejornal com um acabamento que nenhum do outro tem. Ora, essas duas coisas são suficientes para fazer a satisfação de um repórter. As duas últimas questões agora. Boa noite, Zé. Eu li certa vez que a guerra no Vietnã foi a primeira a ser televisionada. Eu queria saber se na opinião do senhor, qual foi a diferença da atuação da TV naquele fato histórico e na recente guerra no Iraque? Eu não sei a organização aí, quantas perguntas mais? Até que hora nós vamos? Porque talvez tenha que reduzir a resposta. Né? Mais uma. Olha, uma pergunta que já me fizeram em vários lugares, né? Quase igual. Basicamente o seguinte: qual é a diferença entre a guerra, a cobertura, né? A cobertura de imprensa, entre a guerra do Iraque e a guerra a guerra do Vietnã? A guerra do Vietnã, por circunstâncias históricas, foi uma guerra meio sem dono, do ponto de vista assim, do mundo ocidental. Do ponto de vista do mundo comunista, aí também não tem liberdade de imprensa, também não tem imprensa lá, então não mudava nada. Mas do ponto de vista ocidental, da imprensa ocidental, a guerra do Vietnã foi uma guerra que teve uma liberdade de cobertura como nunca se viu antes em outra guerra e como nunca se verá depois. Foi a primeira vez que a televisão teve equipamento suficientemente leve para ser carregado por campo. Então permitiu uma cobertura
quase assim, micros da guerra. Todo dia tinha uma novidade da guerra do Vietnã para a televisão mostrar. Enquanto que a guerra do Iraque é uma guerra muito tecnificada, uma guerra feita a longa distância, não tem mais, quase praticamente não tem combates, a não ser combate de insurgência, que é coisa do tipo guerra civil, difícil de cobrir em qualquer circunstância. Mas o jornalista no Vietnã tinha uma participação maior na guerra, e o jornalista no Iraque ele fica muito dependente das informações que vêm do militar. Então eu dou o exemplo seguinte: uma das reportagens mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos foi a captura do Saddam Hussein. Aquele homem poderoso que tinha $1 milhão numa maleta, foi encontrado dentro do buraco, com um piolho na barba, com a comida já meio podre, retirado dali, examinado como se fosse um meliante, né? Mostrando a língua e tal, para ver se tinha febre ou se estava escondendo alguma coisa. Uma reportagem sensacional, não teve nenhum jornalista nessa reportagem. As imagens eram do Exército, o som que tinha era do Exército e a fonte era do Exército, não tinha jornalista. Então, a cobertura da guerra do Iraque está sendo feita sem jornalista. Isso faz uma diferença muito grande. Falando de guerra do Vietnã e do Iraque, também a gente me pergunta às vezes, o que existe em comum entre as duas guerras? O que existe de diferente? Eu acho, existe de diferença entre a guerra do Vietnã e a guerra do Iraque o seguinte: primeiro, o inimigo dos americanos no Vietnã tinha um projeto ideológico, que era o comunismo, que na época era uma coisa séria, levada a sério. Hoje não é mais, mas na época era, tinha um projeto ideológico. Tinha também um projeto administrativo, porque o Vietnã já tinha o Vietnã do Norte, e se usasse, como acabou acontecendo no Sul, faria um país só, com uma estrutura administrativa que já existia. O Vietnã tinha um líder único e incontestável, que era Ho Chi Minh. E o Vietnã tinha o apoio de duas grandes potências, que eram a União Soviética no auge e a China. A União Soviética entrou com dinheiro, mas muito dinheiro. Dizem que foi uma das causas da falência do Império Soviético, foi tanto dinheiro que a União Soviética teve que mandar para o Vietnã. E o apoio da China, que foi um apoio meio encoberto, mas que tinha uma estrutura de batalhões, de centenas, milhares de batalhões chineses prontos para entrar na guerra assim que fosse preciso. De outro lado, o Iraque não tem um projeto ideológico, não tem um projeto político-administrativo, não tem uma liderança única e não tem nenhuma grande potência apoiando. Um ou outro país que apoia por baixo do pano e de maneira encoberta. E também tem uma diferença fundamental: os americanos estavam no Vietnã, mas não por uma guerra deles. Os Estados Unidos não estavam em guerra contra ninguém no Vietnã. Estavam lá para ajudar um país que tinha sido invadido. No caso do Iraque, não. Os Estados Unidos estão lá porque eles foram para lá. É uma diferença muito grande. A última questão, depois vai ter mais sorteio de brindes, tá? Boa noite, Mariana. Eu li no site ABI Online. O senhor fez a seguinte afirmação: ainda estou atrás da minha grande matéria. Agora, com tantos prêmios que o senhor já conquistou, 50 anos de carreira, explica pra gente qual que é a fórmula, a disposição para a busca incessante de uma matéria perfeita. Desculpe, pode repetir ou não? Qual é a pergunta, meu, deixando... Qual que é a disposição, assim, explica pra gente qual é a disposição, porque o senhor ainda está buscando uma grande matéria, com tantos prêmios. Ah, sim. O senhor já conseguiu
A base da coisa é a vocação, sabe? A pessoa que for vocacionada, que estiver na sua profissão devidamente vocacionada, está ali porque quer, porque sente prazer naquilo, o trabalho fica sendo também um exercício lúdico, é uma forma de diversão. E ainda mais se você tiver a vocação, tiver o sentido profissional, e ainda tiver um contratinho que dá um salário legal, aí você se fica muito estimulado para continuar fazendo, procurar coisas, abordagens diferentes. Eu tenho permanentemente uma lista de 10 reportagens que eu quero fazer no Globo Rural. Quando eu faço uma daquelas, eu tiro aquela e ponho outra. Sempre tenho 10 matérias que eu quero fazer. Sempre. 10 para frente. E eu acho que então depende um pouco isso de vocação, de ter o estímulo de você estar numa equipe, estar numa empresa que te estimula, que emula, que gratifica. E por fim também um pouco de ilusão, uma ilusão de você estar fazendo alguma coisa boa e que os outros vão reconhecer. Mais uma vez, obrigada ao José Milton por ter respondido a todas as perguntas. E agora eu convido a professora Mariana